Ciao ragazzi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais uma vez com a participação do Lourenço. Para quem não assistiu, né, o primeiro vídeo, a gente falou sobre a história de Luca no primeiro vídeo e esse é o segundo. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o Brasil na Itália durante a Segunda Guerra. E Lourenço, se puder dizer quem é você e para quem não te conheceu no primeiro vídeo. Ciao a tutti, ciao Rob, eu sou o Lourenço Stefanello, da Stefanello Documentos Italianos, faço busca, pesquisa e apostilamento de documentos para a cidadania italiana e sou também historiador. E então vamos conversar um pouquinho hoje aqui no canal do Robson e da Natasha sobre essa questão do Brasil na Segunda Guerra, o Monumento em Pistoia, e vamos lá então. Valeu o convite mais uma vez, Robson. Isso, é um prazer, sempre bom falar sobre esses assuntos, eu gosto bastante, então esse bate-papo aqui é bem legal. Tinha esquecido de falar que especificamente a gente vai falar sobre esse monumento de Pistoia. Então, para quem acompanha o meu canal aí desde 2017, eu fiz o meu processo de cidadania em Pistoia, mas não fui nesse monumento. Você acredita, Lourenço? Fiz a minha cidadania ali, fiquei ali 2 meses e meio, 3 meses, e nunca fui lá. E, na verdade, comecei a me interessar por história desde que eu fui para a Itália, porque eu nunca tinha viajado antes, então acho que foi sair do Brasil começou a me despertar essa questão de história. Nunca fui um bom aluno para a parte da história, então comecei a me interessar e estudar mais por agora, assim. E até que é legal trazer o Lourenço, que assim eu vou aprendendo bastante coisa legal aqui. Então, uma coisa já que a gente poderia começar, até uma das coisas que me chamou a atenção, quando eu estava fazendo o processo ali, eu estava numa cidade que se chamava Montecatini e tinham soldados assim italianos que estavam fazendo tipo uma homenagem ao Brasil, sabe? Só que eu não sei te dizer a data e tal. Então assim, ali que eu meio que comecei a ligar as coisas assim que o Brasil tinha participado da Segunda Guerra. Eu já vi isso na festa da Liberazione, né, que é o 25 de abril, que é a festa da liberação do nazifascismo, o fim do regime fascista na Itália, e já vi homenagem ao Brasil, e não só ao Brasil, como a outros países que lutaram junto com os aliados contra o eixo, contra a Alemanha nazista, a Itália fascista, os regimes de extrema-direita da Europa, junto com o Japão. E isso aconteceu também de uma maneira bem peculiar com o Brasil, então tem uma história muito interessante, uma história muito forte que ainda está na memória dos italianos, dessa relação do Brasil na Segunda Guerra, assim, e uma história que até hoje traz uma relação de gratidão e até de carinho com os brasileiros e com a nação brasileira, digamos assim. Então é bem interessante mesmo essa história do Brasil na Segunda Guerra. Show de bola. A gente pode entrar, talvez, no assunto específico do Monumento de Pistoia um pouquinho para frente, né? Aproveitando esse gancho que a gente falou. Eu lembro quando eu estava em Bolonha, porque a guerra aconteceu ali no Apeninos, né? Que é essa cadeia de colunas ali. E quando eu estava em Bolonha, eu estava na casa de um senhor de 80 e pouquinhos anos, e o pai dele serviu na guerra, né? Inclusive, o pai dele morreu durante a Segunda Guerra, sim. E ele tinha já esse negócio com o Brasil, sabe? Tipo, quando ele viu a gente, começou a contar, assim, eu via que ele tinha esse, sabe? Tipo, esse carinho, essa coisa assim, meio que, pô, massa, vocês estavam aqui com a gente. Hoje talvez a juventude não tenha tanto, mas assim, uma coisa que há 30, 40 anos atrás era muito forte, mas ainda é. Eu também não fui no monumento, enfim, tá toda essa questão do Covid, apesar de ser perto aqui, Pistoia, Luca. A guerra, assim, principalmente a região do Apenino Tosco-Emiliano, né, essa cadeia de montanhas entre a Toscana e a Emília-Romanha, mas uma coisa que não é muito falado, quando a gente fala em Segunda Guerra, o Brasil na Segunda Guerra, a gente sempre pensa nessas batalhas dos Apeninos, nas montanhas, Batalha de Monte Castelo, que é a mais famosa, que o Brasil rendeu um regimento nazista, ganhou aquela batalha. Essas batalhas que o Brasil participou, porque o Brasil entra na guerra em 44, são já principalmente contra o exército alemão, contra o exército nazista, porque o exército italiano fascista já estava bem enfraquecido, praticamente derrotado, e ali tinha já uma ocupação alemã. Itália estava ocupada pela Alemanha nazista. E o que eu queria dizer antes é que, na verdade, o Brasil entra na guerra pela região aqui da Toscana e aqui bem pertinho de Lucca. Aquilo que a gente falou no vídeo passado, o Rio Serchio,
que é o rio que banha e costeia Lucca. Ali são as primeiras batalhas, também a região da Versilia, que é o litoral da província de Lucca, onde tem Viareggio, Camaiore. Uma das primeiras batalhas que o Brasil ganhou foi Camaiore. Teve batalhas na Garfagnana, que ainda não tinham subido as montanhas, então começa ali no litoral aqui de Lucca, essa região do mar, e também nas margens do rio Serchio, e aí vai subindo e vai se confrontando com essas tropas da chamada linha gótica, que era uma espécie de linha de defesa alemã que estava ocupando a Itália, enfim. Uau. Eu fico imaginando, tipo assim, quando eu imagino você ali hoje, né, hoje em dia, você fica imaginando, né? Tipo assim, as coisas que aconteceram na época. Foi o que começou para mim, começou a despertar, tipo, a nossa história é totalmente diferente, né? Porque eu nunca me interessei, e daí eu comecei a viajar na Itália, comecei a ver as coisas e comecei a pesquisar e procurar por conta disso. Você é um pouco o contrário, né? Hoje você vê aquilo que você já que eu já sabe, vinha né? Já estudando. estudou e tal. Isso é muito legal. Por exemplo, quando eu fui em Roma, ali no Foro Romano, eu tinha dado tantas vezes aquela aula sobre os romanos, e andar por ali foi uma experiência incrível. E isso que, tipo, é meio clichê, assim, mas falam muito. A Itália é um museu a céu aberto, né? Então, tem muita história de muitos períodos diversos, assim, e ainda muita coisa que tu consegue enxergar ali, que tu bota o olho e vê isso é história. E aí depois você vai pesquisar, entender um pouco mais. E, por exemplo, aqui em Lucca tem na entrada da Mura ali, bem na porta mais próxima a mim, tem um monumento, uma placa, ali diz: aqui caiu um soldado da Guardia de Finança combatendo contra os alemães. Daí tu pensa, cara, aqui dentro da cidade, não foi essas batalhas longe, teve coisa aqui mesmo, sabe? Daí tu pensa, poxa, era um guarda, cara, era um policial da Guarda de Finança, que não é nem o carabinieri, sabe? É o cara que controla imposto, controla esse tipo de desvio. E aquele cara ali tem o nome dele, aquela placa. Então é muito vivo isso ainda aqui, né? Em Bolonha, a gente morava fora da cidade, né? A gente morava na província, morava no meio dos Apeninos mesmo, né? E no terreno que a gente morava, tinham as trincheiras ainda, sabe? E daí tinham árvores em que, tipo, tinha os arames farpados ainda, tipo, dentro das árvores, mas, tipo, os arames farpados do tempo da guerra. Tipo, é muito louco, né? Sim, e se for pensar, 80 anos e tal. Não é tanto tempo, Não né? Digamos é, assim. não é tanto tempo. É uma coisa que está viva e, por um lado, até infelizmente, porque essas ideias aí que os brasileiros lutaram contra seguem vivas na Itália. Tem partidos e organizações que se declaram fascistas, sem falar nos que não se declaram, mas flertam com. Então é complicado, mas essa história com os brasileiros é muito legal, assim, e foi também muito triste, porque morreu muita gente. Apesar do Brasil ter mandado 25 mil, morreram em torno de 500, não é tanto pelo contingente que tinha. O Brasil ganhou muita batalha, perdeu pouca coisa na Segunda Guerra, mas ainda assim muito complicado. O Brasil tinha um fardamento que era para o Brasil, para o clima brasileiro, e foi lutar nas montanhas na Itália, então era frio, era muito precário, assim, falam que os brasileiros botavam palha nas botas para esquentar, que esquentavam a água com o tambor das metralhadoras quente. Então era um pouco, os outros olhavam e já notavam aquela questão não é do jeitinho, mas da criatividade brasileira, da inventividade diante de uma situação de extrema dificuldade, assim. Então faz parte da história, e eu acho que até hoje os italianos são realmente muito gratos a isso. Uma coisa que eu queria contar, que eu lembrei de falar, assim, que inclusive eu vi aqui, que essas coisas que a gente vai lembrando, eu vi pintado num muro aqui perto lá da Ponte do Diabo, que a gente falou no outro vídeo. Quando eu estava indo de carro uma vez com a Carol e com a minha sogra, a gente passou por um muro, e naquele muro tinha pintado a bandeira do Brasil e o símbolo da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. E o símbolo é aquele que é a cobra fumando um charuto, que vem de uma história que alguns dizem que foi Hitler que disse, outros falam que foi Getúlio, outros que foi um jornalista, mas a ideia é que falavam, e era meio um dito popular, que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E aí, quando o Brasil entra definitivamente na guerra,
o exército era assim, a cobra vai fumar, nós estamos aqui e a cobra vai fumar. Vocês estavam dizendo que o Brasil não ia entrar na guerra, pois bem, o Brasil entrou, estamos aqui, estamos lutando junto com essas outras forças aqui. É É muito interessante ter interessante. isso pintado, né? Aí em Luca. Sim, exatamente. Eu também, ali em Banho de Luca, vi uma placa perto de um restaurante que tem ali, de uma associação, que dizia um agradecimento, uma placa de agradecimento aos brasileiros que lutaram. Então, quando eu vim, eu pensava que era muito mais. Eu tinha estudado assim, a Segunda Guerra, mas não tinha estudado essa coisa do Brasil na Segunda Guerra, na Itália especificamente. E eu comecei porque eu tinha muito aquela coisa da Emília-Romanha ali, da Monte Castelo, a província de Parma, perto de Bolonha, mas eu não tinha noção desse começo aqui na província de Lucca, na Toscana. E isso aqui é muito forte. E eu comecei primeiro eu vi com os meus olhos para depois ir atrás e estudar. Então isso é muito massa. Show demais. E, bom, falando um pouco é um cemitério, né? O monumento que a gente estava falando lá de Pistoia. Você falou que morreram aproximadamente 500 brasileiros, né? E aí, no caso, todos esses brasileiros que morreram na guerra foram enterrados nesse cemitério, que é o monumento de Pistoia? Olha, todos eu Aham. não sei te É dizer, mas a difícil também. princípio sim. Exato. Mas a princípio sim, era onde foram colocados aqueles brasileiros que morriam, eram levados para aquele cemitério ali. E hoje não é mais um cemitério, hoje é um monumento, no mesmo lugar que foi o cemitério. E aí o que se fez era porque o Brasil não conseguiria naquele momento transportar, pensa lá, 45, final da guerra, o Brasil entra em 44, então luta bem nesse último ano da Segunda Guerra Mundial, o Brasil não conseguia transportar os corpos dos soldados caídos de volta para o Brasil. Então eles ficaram lá até 1960, no ano de 1960, o governo brasileiro consegue repatriar, digamos, os corpos dos soldados brasileiros mortos na Segunda Guerra, e ali se faz um monumento. Uma coisa que eu não sabia também, que eu comecei a ler assim para a gente fazer esse vídeo, que é o governo brasileiro que mantém esse monumento. Esse monumento é mantido pelo governo brasileiro. E hoje tem um deles que não foi reconhecido, que não conseguiu fazer o reconhecimento de quem era aquele soldado, aquele corpo, e tem lá aquele único que ainda está lá com um monumento ao soldado anônimo, né, ao soldado desconhecido. Ah, e tem um monumento só para ele daí, ali. Tipo, tem Que não é só para ele, né, mas representa aqueles todos que não tem nome, que acabaram de alguma maneira não conseguindo ser reconhecido quem era aquela pessoa. Então, tem um soldado ali, mas é um monumento ao soldado anônimo, que são tantos, né? Não só brasileiros, mas essa ideia assim, de um soldado sem nome. Acredito que até a minha pergunta foi um pouco difícil de ser respondida, né? Porque eu falei, todos os brasileiros que morreram foram enterrados ali, tipo, imagine quantos, né, não conseguiram não foram reconhecidos e tudo mais. Exato, Então, mas era o habitual, digamos. no caso hoje não tem mais, fora esse, não tem mais restos mortais de ninguém ali, então não é mais um cemitério. Não é um cemitério. E aí o monumento foi feito no lugar do cemitério para lembrar o cemitério, para lembrar os caídos brasileiros e para lembrar a participação brasileira na guerra e também para marcar aquele lugar, dizendo que aqui foi onde foram sepultados soldados brasileiros logo depois da guerra. Um lugar de memória, digamos assim, como a gente fala na história. Foi demais. E eu até li alguma coisinha, lendo um pouquinho para esse vídeo também, que existem outros monumentos, né? De repente aí, se esse vídeo aí o pessoal gostar e deixar uns comentários legais, a gente de repente pode pensar em falar sobre outros monumentos que tem, que devem representar outras partes da história aí também, né? Sim, sim. Uma outra história engraçada foi quando eu fui registrar os cachorros aqui no Anágrafo Canino, quando eu falei que era brasileiro, o veterinário, que era um senhor de uns 60 e poucos anos, começou a me contar toda a história da guerra, assim, porque os brasileiros vinham e quando eles entravam porque a cobra ia fumar e dava risada, e tipo, dava pra ver que ele tinha um orgulho daquela história que ele estava contando, assim, tipo, e ele me pegava como jovem, assim, tipo, tu é brasileiro, mas eu não sei se tu sabe disso, porque os brasileiros vieram e lutaram aqui, sabe? Nos ajudaram aqui, né, nessa guerra. Então, isso foi... Tive muito dessa experiência, assim, de um carinho que eu recebi como brasileiro por causa desse passado e dessa história aí.
É legal. Show de bola. Não, eu acho demais. Como eu te falei, esse senhor lá que eu morei junto, eu sentia um pouco esse lado aí também. Mas é porque provavelmente as pessoas né, a gente, com a idade que a gente tem, a gente não sabe muita coisa. Se a gente não vai atrás, né, não é uma coisa que a gente ouve falar. Então, se a gente pega um ancião lá na Itália, provavelmente para ele foram histórias bem mais quentes, né, contadas assim. Exato. Que foram a história dos pais, talvez ainda a história dele criança. Veteranos ainda existem, mas estão bem velhinhos, mas aqueles que eram crianças ou jovenzinhos, tipo de 10, 15 anos, existem muitos vivos ainda e que se lembram desse período complicado, dificílimo e triste da história mundial e da Itália e Brasil, né? Então, né? Por isso que se Envolveu chama Guerra Mundial, né? envolveu todo mundo mesmo, né? Show de bola, show de bola. Você sabe mais alguma coisinha aí sobre que você queira acrescentar, seja sobre o monumento ou sobre mais alguma história que você tenha ouvido falar aí de repente da tua. Porque eu me lembro dessa de quando eu estava em Monte Catini, eu não entendi muito bem assim. Eu sei que era tipo uma passeada com banda e tal, né? O pessoal tocando tambor e tal, tocando, né, a banda, sabe? Nem sei o nome dos instrumentos todos ali, mas era todo tipo uma marcha, né? Uma marcha onde Sim, sim, sim. e era pro Brasil, assim, sabe? Eu achei incrível. Só que na época Sim. eu não sabia muito o que pensar, porque a minha base era muito pouco ainda, sabe? Sim, sim. Então, eu acho que assim é uma diferença que tem entre essa nossa região aqui da Toscana e da Emília-Romana, da Emília-Romanha, com essa, porque tipo existe essa gratidão e esse reconhecimento, acredito que na Itália inteira. Porém, aqui foi onde aconteceu, sabe, na Toscana, na Emília-Romanha. Então, aqui é muito forte. Por exemplo, no dia da libertação, quando eu estava lá na província de Milão, era muito a memória partidiana, dos partidianos que lutaram contra o fascismo, em um período até um pouco anterior ali, tipo no começo da guerra, até a metade ali, e as músicas que tocavam era a Bela Ciao, tocavam também a Katusha russa soviética, que é a música do exército soviético, que não lutou aqui, mas foi um dos principais a derrotarem o nazismo, que, enfim, levaram e chegaram até Berlim, derrotaram na Alemanha. Então, mas não tinha muito essa marcação do Brasil. Mas aqui, como tu falou, Bolonha, minha mãe também teve de Bolonha no dia da libertação, ela viu essa questão da passeata com bandeiras brasileiras, com um soldado, com um uniforme, como se fosse o uniforme brasileiro, tirou foto para me mostrar. E aqui também tem muito essa questão dos lugares de memória, dos monumentos, aqui na Toscana, que eu imagino que deva ter também na Emília-Romanha. Então, essa região aqui tem muito essa participação brasileira na guerra, ela é uma coisa muito viva, assim, e isso é interessante, que eu acho que é uma coisa que eu, como historiador, eu admiro muito, é como se colocam esses monumentos, esses lugares de memória, essas placas, para que não se esqueça, sabe? Para que tu olhe ali, como eu, chegando aqui em Lucca, eu vi aqui morreu um guarda de finança lutando contra Uhum. os nazistas. E aí tu, cara, quanta coisa passa na tua cabeça ali quando tu vê aquela placa, sabe? E, tipo, tu te aproxima da história, a história não fica dentro de um livro, a história não fica dentro de um filme em preto e branco que mostra os soldados indo para a guerra. A história tá na tua cidade, tá perto da tua casa. Como no Brasil também tem muitos desses monumentos da Segunda Guerra. Outros períodos deveriam ter mais Uhum. marcas de memória, mas na Segunda Guerra tem muitos arcos, como em Porto Alegre, nos Arcos da Redenção, ali tem os nomes dos soldados gaúchos que lutaram na Segunda Guerra. Então, isso é uma coisa que a Itália acho que fez muito bem com o regime fascista, são essas marcas de memória. Aqui perto da minha casa também tem uma pracinha que tem uma pedra também, que é um monumento aos caídos italianos, e acho que, enfim, a todos os caídos no lager nazista, que é como se chama na guerra contra os nazistas. Então, Uhum. acho que essas são as minhas considerações finais, digamos. Aham. E já te digo que adorei fazer esse vídeo, é um É assunto demais. que me E chama muita atenção. reforçando essa coisa que você falou da importância do monumento, né? Por exemplo, então, eu estive em Pistoia, aí depois tive a oportunidade de ver um amigo que estava indo para esse monumento e eu falei, não, mas o que que é esse monumento? Aí eu nem fui lá pessoalmente, mas eu já me interessei em pesquisar e hoje a gente está falando aqui sobre isso, né? E compartilhando com quem está assistindo também. Então, assim,
comprova, né, reforça isso que você está falando sobre a importância de ter os monumentos. E quando a gente foi conhecer o comune da Natasha, que também é, não, ali é a província de Verona, mas ali também tem, tipo, todo o monumento dos caídos na guerra e tal, mas os italianos, no caso. Mas mesmo assim, tipo, reforça a importância, né, de ter ali a homenagem, os monumentos e tal. Eu também concordo com isso aí. Show de bola. Acho que podemos finalizar então, né, Lourenço? O que você acha? Tem mais Sim, tá alguma ótimo. informaçãozinha? Não, te agradeço mais uma vez pelo convite. Adorei participar. Show demais. Eu também fico esperando aí nos comentários as sugestões, né? Porque acho que seria legal se quem está assistindo pudesse dar alguma sugestão de algum assunto também para a gente explorar mais aí os conhecimentos do Lourenço, né? Enquanto isso, a gente vai explorando as nossas ideias aqui do que a gente pode ir falando. E é isso. Bom, então é isso. Muito obrigado, Lourenço, pela participação. Quem quiser conhecer mais do Lourenço vai estar na descrição, o Instagram dele, as redes sociais e tudo mais. Ele também fala sobre cidadania italiana e outras coisas, além da busca de documentos, que é o que ele faz como serviço, né? E é isso. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha aí para ajudar e deixa aquele comentário aí, principalmente se você tiver uma sugestão. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou, Lourenço. Tchau.